seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao podcast Top. E antes de eu já falar sobre o nosso tema, que você já deve ter visto aí no aplicativo de podcast de sua preferência, quero deixar aqui o recado para você seguir o Top of Mind GRH nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, estamos em todas elas, e também um convite mais do que especial para você que é profissional de recursos humanos para fazer parte do colégio eleitoral do Top. Para isso é muito fácil, é só acessar topofmindgrh.com.br e no botão direito superior lá no site, onde você vai encontrar Indique ou Vote quando estivermos na segunda fase, mas como estamos na primeira fase agora, o botão se chama Indique. É só ir lá fazer um breve cadastro. Aliás, esse cadastro pode ser ainda mais breve, porque você pode linkar sua conta com o LinkedIn, com o seu próprio LinkedIn, o que facilita tudo. E aí, uma vez que você esteja dentro do nosso ambiente de votação, você pode escolher as empresas que você lembra, né? As empresas que vêm à sua mente, que vêm no Top of Mind, digamos assim, nas 33 categorias do Top deste ano. Estamos na 29ª edição do Top. Sim, no ano que vem, 30º Top of Mind RH, 30 anos de história, 30 anos marcando a história do segmento de recursos humanos no Brasil, e a gente tem muito orgulho dessa história. Como eu falei, você já deve ter visto aí no tocador de sua preferência de podcast ou no YouTube que o nosso tema de hoje é o futuro da gestão de pessoas quando cultura, benefícios, liderança e resultados precisam caminhar juntos. É um tema que na teoria parece meio consenso, mas na prática continua sendo um grande desafio, porque no fim do dia não adianta falar de bem-estar sem impacto no negócio, nem de resultados sem olhar para as pessoas. No fim, a pergunta é como fazer tudo isso caminhar junto, de forma real, consistente e sustentável. E quem vai ajudar a gente a montar esse mosaico para que a gente chegue numa resposta para esses desafios que parecem ser super complicados é alguém muito especial. A nossa convidada de hoje é a Suzy Claverry, CHRO Latam da TotalPass, a quem eu agradeço imensamente pela participação. Suzy. Oi, Daniel, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, por estar com vocês aqui hoje, hein? Que desafio falar sobre esse tema, mas vamos lá, né? É isso aí, Suzy, super prazer ter você aqui com a gente hoje, e o próprio tema já traz uma provocação forte, né? Porque como integrar cultura, benefício, liderança e resultado na prática? Fala para mim, Suzy, por que tantas empresas ainda se perdem nisso? Olha, esse é um desafio grande, né, Daniel? Quando a gente está falando isso, acho que o primeiro passo é tratar realmente. Hoje a gente ainda trata isso de maneira separada na maior parte das empresas, né? Quando a gente fala de cultura, benefício, liderança, resultado, tudo isso tem que ser considerado numa mesma experiência, que é a experiência do colaborador. A gente vem falando de experiência das pessoas colaboradoras já há alguns anos, mas ainda o fato é, como é que a gente comunica todos esses sistemas ao mesmo tempo, né? A verdade é que quando a cultura não está clara, ou quando ela fica só no discurso, essa conexão se perde e aí o colaborador acaba vendo isso como itens separados dentro dessa jornada. O que eu acho é que é justamente o que muda dentro das organizações, ou o que deveria mudar dentro das organizações, justamente essa conexão entre todos esses temas de uma maneira mais fiel, né? Enfrentando aí essas dificuldades de trabalhar os temas separados, mas realmente trabalhando com eles em conjunto, né? Cultura, no final do dia, não é só aquilo que a empresa comunica, né? Mas tudo aquilo que demonstra nas decisões, nas prioridades, na forma como ela cuida das pessoas, no dia a dia. Portanto, né, não dá para a gente falar de liderança, de benefícios, de resultado, de performance, sem conectar todos esses temas juntos e entender que eles fazem parte de uma única jornada da pessoa colaboradora, né? Então, para mim, tornar tudo isso realidade passa justamente por integrar essas agendas todas de forma mais intencional, mais coerente, mais prática, né? Com o jeito, obviamente, de cada uma das empresas, né? Precisa realmente ter aquele DNA específico de cada uma das empresas quando a gente fala desses temas, mas eles precisam ser considerados dentro de um mesmo cenário, né? Tudo isso, no final do dia, acaba sendo cultura. Perfeito. E a minha sensação é de que cultura ainda é algo difícil de tangibilizar, né? Então, e no meio de tudo isso, você tem um elo crítico que é a liderança. E me parece ser o principal ponto de conexão ou de ruptura, depende da qualidade da liderança. Mas queria te perguntar, como preparar líderes para esse papel e para esse contexto?
Exatamente, Daniel, e eu concordo perfeitamente. Assim, não existe cultura empresarial sem passar pela questão da liderança, né? Liderança é quem ajuda a direcionar para onde essa cultura vai. Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de um DNA de uma empresa, da forma como ela se comporta, né? A gente está falando sempre de comportamento e intencionalidade quando a gente fala de cultura. E aí tudo isso que acontece nos bastidores, quando ninguém está vendo, né? Essa é a verdadeira cultura de uma empresa. Portanto, não tem como fazer uma cultura de uma empresa funcionar sem entender que a liderança é parte principal desse processo. Não adianta você querer fazer uma mudança cultural sem entender que a liderança precisa estar comprada nesse jogo, precisa acreditar naquela mudança e principalmente precisa agir justamente quando ninguém está olhando a respeito daquela cultura, né? Então, não existe cultura sem a gente falar de liderança, e é um pouco do que você falou, né? Às vezes a liderança conecta ou ela desconecta. Pode dar muito certo a cultura, como pode dar muito errado a cultura se a gente não tiver a liderança jogando nesse mesmo jogo, né? Então, eu acredito muito nisso. A liderança tem um papel muito importante nessa conexão, porque é ela que traduz a cultura na prática, é ela que dá sentido à experiência das pessoas dentro de uma organização. Não adianta o RH falar sobre cultura, o CEO falar sobre cultura, se naquela reunião, no final do dia, né, a gente tem comportamentos, de repente, de uma liderança que não estão de acordo com aquilo que a empresa gostaria que estivesse acontecendo como cultura. Então, é nesses bastidores que a cultura acontece, né? Então, quando a liderança está preparada, ela ajuda realmente a aproximar esse discurso da realidade. A cultura é aquilo que ela é, né? A empresa é efetivamente aquilo que ela gostaria de ser também, mas com intenção, né? Então, não é um ser onde a gente olha para a cultura como algo que realmente está longe de ser alcançável, né? Toda empresa entende que existem ajustes importantes na cultura, mas que a gente precisa ter, além da cultura, né, do DNA, daquilo que já existe, precisa ter a intenção sobre aquilo que se deseja ter sobre cultura. Então, quando a liderança está preparada, ela ajuda realmente a aproximar esse discurso da realidade, ela fortalece a confiança, cria um ambiente mais saudável para que os resultados realmente aconteçam. E de acordo com aquilo que é essencial para cada uma das empresas. Por isso que a gente fala que também a cultura não se copia, né? Não dá para você pegar uma cultura de uma empresa que você admira e falar, vou aplicar exatamente aqui na minha empresa. Não vai funcionar, né? Acho que essa é a grande dificuldade de se trabalhar os cenários de cultura, né? Porque não tem uma fórmula mágica para você aplicar a cultura dentro de uma empresa, ela precisa ser muito própria. E aí, preparar essa liderança hoje passa por desenvolvimento contínuo, passa por escuta ativa, passa por experiência, criação de repertório mesmo para essa liderança, né? Não se trata só de cobrar mais entregas, mas realmente de formar líderes que saibam lidar com contextos complexos, com necessidades de adaptações culturais, de mudanças de negócio, né? E que não percam, né, ou não ajudem a empresa a não perder a essência dela em momentos que são difíceis. E toda empresa vai passar por momentos difíceis, né? O nosso mundo hoje já Sem é dúvida. suficientemente complexo só para isso, né? Então, diferentes perfis de equipes, novas gerações chegando no mercado de trabalho e com as demandas, né, que atravessam aí todo mundo dentro desse sistema do trabalho, a liderança é um ponto importantíssimo, fundamental para a gente ter uma cultura que dá certo ou não. Boa. Ô, Suzy, você sabe que eu gostei muito que você disse sobre o que as pessoas, em algum momento da sua resposta, sobre o que as pessoas fazem no momento em que ninguém está olhando, né? Porque eu sempre acho que cultura tem muito a ver com isso. Não é sobre discurso, não é sobre o que é feito numa sala de reunião, quando está todo mundo presente e tal. Cultura acontece nos bastidores, né? Você falou, e é muito disso mesmo. E aí, claro que a gente tem um ponto sensível que é a existência de um gap que é bastante comum entre o discurso e a prática. E aí entra uma palavra, Suzy, que eu considero essencial quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de liderança, que é a palavra confiança, que eu acho que você também trouxe na sua resposta, se não trouxe nominalmente, trouxe no espírito, digamos assim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como esse gap entre discurso e prática acaba minando a confiança, e também já aproveitar para te perguntar sobre como a Total PES apoia empresas nesse desafio, uma vez que a Total PES está super posicionada hoje no mercado como uma empresa referência quando a gente fala justamente sobre esse desafio de construção de cultura e confiança. Que bacana, Daniel. Acho que você trouxe uma palavra importante, né? Confiança. Eu acho que toda cultura que é positiva, ela é uma cultura que precisa realmente de confiança, né? E confiança no sentido de entender que nem sempre tudo vai dar certo, mas que a gente precisa entender que as pessoas estão agindo
pelas melhores formas, né, e porque aquilo que a cultura dita, né. Então, eu falo muito sobre cultura e também associo, além de confiança, a questão de intencionalidade, né, a gente precisa colocar essa Uhum. intenção dentro da cultura para fazer com que ela aconteça. Nem sempre a cultura vai conseguir trazer todas as respostas, mas ela vai trazer a gente para o centro quando tiver algum tipo de discussão, algum tipo de crise, né, algum tipo de necessidade de tomar decisões difíceis muitas vezes, né. É através da cultura que baliza para onde a gente tem que saber, aonde a gente vai, para onde a gente caminha em conjunto, né, e isso está muito associado com a forma como a liderança se coloca também nesse ponto, né. Eu acho que esse é um dos temas mais sensíveis hoje quando a gente fala, né, porque muitas empresas aprenderam a falar sobre bem-estar, sobre saúde mental, sobre flexibilidade, sobre cuidado, mas aí o colaborador percebe muito quando isso é só um discurso que acontece da boca para fora, né, é só bonito para colocar no LinkedIn, mas não acontece de verdade dentro de casa. E acho que essa confiança, ela nasce justamente dessa coerência entre o que é discurso e o que é prático. O que eu falo bastante no mercado é que não existe uma empresa perfeita, e hoje as pessoas não estão procurando por empresas perfeitas, né, as marcas, nenhuma marca é perfeita, existe aquela marca que combina com você, existe aquela empresa que culturalmente você olha e fala: "Eu gostaria de estar aqui", ou "Eu gosto de estar aqui, eu entendo que os valores dessa cultura e que esse tipo de cultura combinam com os meus valores pessoais, com o propósito, com a minha forma de enxergar o trabalho dentro desse espaço". E eu sei também dos gaps daquele processo, né, eu enxergo coisas que podem ser melhores, eu estou de repente numa cultura para ajudar a fazer essas mudanças, né, para que sejam melhores em algum momento, mas são coisas que não me afetam profundamente. Então é menos sobre pensar em qual é a cultura perfeita para uma empresa, mas como que a gente realmente alinha discurso e prática. Isso tem que ter uma verdade, uma confiança, e é isso que traz confiança, né? Quando o discurso ele está atrelado com a prática, quando não basta só a gente colocar lá o propósito e os valores na parede de uma empresa, mas realmente a gente consegue trazer isso para que o colaborador consiga sentir essa cultura de forma prática dentro da jornada, né? Quando ela não existe, o impacto é direto no engajamento, na relação com a liderança e até na credibilidade da marca empregadora, quando acontece essa desconexão, né? Aqui na Total Pass a gente acredita muito que o bem-estar precisa estar conectado à rotina das pessoas e que a estratégia de gestão isso para a gente. A nossa missão aqui na Total Pass, né, o nosso propósito é fazer com que a humanidade viva mais e melhor. E a gente acredita que para viver mais e melhor, para conseguir fazer os nossos clientes viverem mais e melhor, a gente precisa primeiro fazer com que isso aconteça dentro de casa. Então, a gente privilegia dentro da nossa cultura estratégias muito fortes focadas no bem-estar, na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional, que também são pilares para dentro do nosso negócio, mas que a gente traz para dentro de casa. A gente coloca tudo isso dentro da nossa cultura, a gente traz ações que representam isso, não só nos nossos rituais de cultura, mas na forma como as lideranças entendem esse bem-estar, trabalham esse bem-estar não só para os clientes, mas para suas próprias equipes também. Então, esse discurso alinhado à prática funciona muito bem, e é aí que a gente vê a cultura realmente sendo tangibilizada. Perfeito. E você sabe que quando a gente fala de bem-estar, Suzy, eu fico sempre pensando se não existe o risco da gente forçar uma relação direta entre cuidar do bem-estar das pessoas e o resultado das organizações. O que você acha? Assim, o erro está em prometer demais, às vezes, porque a gente também ouve muita promessa, 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 ou o erro está em medir de menos? O que você acha? Eu acho que é um pouco das 2 coisas, viu, Daniel? Acho que esse é um ponto que merece atenção ali e cuidado. A relação de bem-estar e o resultado, eles realmente existem, né? Mas a gente não deve ver isso de uma forma simplista e imediatista. Acho que hoje a complexidade que a gente tem de mundo, ela é muito maior para a gente ver só por esses olhos, né? Quando uma empresa investe na experiência de pessoas, em um ambiente mais saudável, em uma liderança mais preparada, em uma cultura que realmente traga confiança, aprendizado e que seja uma cultura que realmente traga a intenção de ser aquilo que se é como empresa, né, esse DNA, realmente fica mais fácil a gente ter esse processo, né, e ela cria condições mais consistentes para o engajamento e para uma performance mais sustentável. Então, eu prefiro olhar para o bem-estar como uma parte da saúde da organização como um todo. O resultado pode vir sim, mas como consequência de um contexto mais equilibrado e coerente, né. Hoje a gente está buscando muitas oportunidades de falar sobre
o ROI em relação, né, ao bem-estar e os processos das empresas, os resultados de negócio e etc. Eu até vi uma pesquisa recentemente que saiu que a cada investimento, né, que você faz, principalmente em saúde mental, em bem-estar, você tem mais ou menos, né, R$ 1 investido, você recebe mais ou menos R$ 4 em troca daquele investimento como empresa. Ou seja, é bastante significativo, mas realmente precisa ter intencionalidade. E esse investimento Uhum. precisa realmente fazer parte da cultura daquela empresa. Se não soa falso, soa fake, né? E não é isso que a gente quer. Se é uma empresa que fala sobre bem-estar, que pratica o bem-estar, que coloca isso efetivamente dentro da sua cultura, ela precisa colocar isso dentro de todos os pontos, né? Não em ações específicas, mas em toda essa jornada, pensando nesse todo e realmente nessa condução dessa jornada mais ampla da experiência do colaborador. Boa. Agora, olhando para frente e falando especificamente de RH, né, de gestão de RH e tudo mais, eu queria que você falasse para a gente como é que você definiria uma gestão de pessoas moderna. E assim, quando a gente pensa no futuro do trabalho, o RH vai ser mais estratégico, mais analítico ou mais humano? Olha, eu acredito muito, Daniel, que o RH já é estratégico, né? Uma das coisas que eu falo bastante também é, o RH não é mais parte do negócio, né? O RH não está distante, o RH não é parceiro do negócio, o RH é o negócio. E eu acho que cada vez mais a gente tem visto as áreas de RH, né, as estruturas de RH serem mais valorizadas. Num momento onde a gente está correndo com novas tecnologias, onde o grande desafio é a implementação de inteligência artificial dentro das empresas. Na verdade, o que mais tem se pesado dentro desse cenário, né, olhando aí tudo o que está acontecendo, últimos eventos, todas as coisas que estão acontecendo no mundo mais recentemente, a gente está voltando o olhar para o humano porque isso está se perdendo, né? E o RH faz exatamente isso. O RH une essa estratégia da empresa justamente com aquilo que importa, né? É pesar e colocar em balanças, né, o equilíbrio daquilo que é o equilíbrio do negócio, as necessidades do negócio, com aquilo que são as necessidades individuais, e um olhar que a gente nunca pode perder, por mais estratégico que a gente seja, né, e olhar para dados e números, né, faz parte desse processo, mas a gente não pode deixar de olhar para pessoas. Então, eu acho que o RH do futuro vai precisar reunir 3 dimensões aí ao mesmo tempo, né, mais estratégico, porque vai precisar ter um papel cada vez mais importante na conexão entre pessoas e negócios, mas ao mesmo tempo mais analítico também, né, porque vai precisar usar dados e fatos para apoiar decisões mais consistentes dentro dessas tomadas de decisões entre negócios, pessoas, talentos, né, e principalmente objetivos da empresa, né, numa visão de futuro, mas também a gente não pode deixar de ser humano, né, esse humano é importante mais do que nunca, eu acho que mais importante do que todas as outras décadas que a gente já viveu anteriormente, né, porque nenhuma transformação se sustenta sem escuta, sensibilidade, compreensão real da experiência do colaborador, né? Quando a gente coloca as pessoas no centro de tudo, e a gente já vem falando sobre isso há alguns anos, né? Mas mais do que nunca, como é que as pessoas vão navegar dentro dessas tecnologias, das inovações que têm surgindo? E o grande diferencial não vai ser um diferencial tecnológico, vai ser um diferencial de pessoas, pessoas que vão aprender a saber e saber navegar mais e melhor nesse novo mundo de tecnologia, né? Sem perder as suas essências. A gente vai ter que liderar, e já tem empresas fazendo isso, né? Liderando equipes que são mistas, onde a gente tem lá 20 pessoas para um líder, né, fazer a liderança, 10 pessoas são agentes, né, de tecnologia, de IA, e 10 pessoas são humanos. Como é que a gente vai fazer essas combinações acontecerem, né? Se a gente pende demais para o lado da tecnologia ou para o lado dos números e etc., a gente perde aquele olhar que é tão importante, que é tão essencial e que, sem dúvida, eu acredito profundamente nisso, é justamente o que vai nos levar a avançar as empresas com mais sucesso, é justamente o lado humano e não o tecnológico, né? Para mim, gestão de pessoas modernas é aquela que consegue justamente equilibrar tudo isso e transformar cultura, liderança, bem-estar, performance em uma agenda prática do dia a dia e não apenas, né, numa intenção, e que realmente a tecnologia seja um aporte muito importante para esses novos contextos, para os novos mundos, para acelerar um monte de coisas, mas ao mesmo tempo sem perder essa essência. Eu acredito profundamente que as empresas que vão ter sucesso nesses próximos anos vão ser aquelas justamente que não vão perder a identidade humana por trás delas, e isso tem muito a ver com cultura, que é lá o que a gente começou no nosso bate-papo.
Que fantástico. Suzy, a gente está chegando já no final da nossa conversa, mas eu queria te convidar para deixar uma provocação final, digamos assim, para os líderes e RHs que estão nos ouvindo, uma vez que a gente está dentro de um contexto tão sui generis, né? Assim, tem tantos, tantas especificidades que compõem o contexto de negócios, o contexto de trabalho que a gente está inserido, e é claro que as novas tecnologias, a inteligência artificial tem desempenhado um papel muito grande nisso, que eu queria que você é, meio que desse um pouquinho do caminho das pedras, né, para a nossa audiência, deixando de fato uma provocação para líderes e RHs que estão nos ouvindo. Olha, Daniel, que difícil essa parte, né, num mundo hoje tão complexo quanto que a gente está vivendo, né, deixar alguma coisa que não seja mais do mesmo ou que de alguma forma dê algum tipo de insight, é sempre muito difícil, né, mas acho que o que eu aprendi e que para mim continua sendo muito válido dentro da minha jornada de trabalho, e eu que não vim do mundo de RH, né, eu tenho outra história, eu vim de design gráfico, marketing, comunicação, fui migrando e me apaixonando por esse mundo, mas diante de todas as experiências de vida, transições de carreira que eu tive, empresas diferentes, né, tamanhos, segmentos, portes, né, necessidades, crescimento, acho que tudo o que eu continuo acreditando muito ainda hoje é que no final do dia é sempre tudo sobre pessoas e tudo sobre experiências, né? Tem uma frase que eu falo sempre muito no mercado, que é "It's all about people, it's all about experience". No final do dia, mesmo com todos os avanços tecnológicos, a gente precisa continuar olhando para as pessoas, independente da área, e isso não é sobre RH. Quando a gente fala sobre pessoas e evolução do cenário humano dentro das organizações, a gente está falando de uma responsabilidade coletiva, que tem a ver com a intencionalidade das nossas culturas, né? Mas quando a gente às vezes não sabe o caminho, ou a gente tem alguma dúvida sobre ele, pergunta primeiro para você mesmo, eu acho que isso pode te ajudar a ter um norte, né? Como é que aquilo as pessoas estão se sentindo em relação àquela decisão, né, ou o que eu posso fazer melhor para que as pessoas possam contribuir mais dentro daquela decisão. Então, pensar em pessoas antes de pensar em tecnologias, pensar em pessoas e como são as experiências daquelas pessoas podem dar muitos insights de se aquele é o melhor caminho para se seguir ou não, né. A fórmula perfeita a gente nunca vai ter, mas eu te diria que se pensar nesses 2 pontos, a gente tem boa parte já desse caminho andado. Com certeza. Suzy, foi um prazer enorme essa conversa. Super obrigado por ter participado do On Top com a gente, de ter tirado um tempinho para compartilhar um pouquinho ou um bocado do seu conhecimento com a nossa audiência. Obrigado mesmo e muito sucesso para você e para a Total Pass. Eu que agradeço, Daniel, foi um prazer participar aqui com vocês e espero que quem esteja escutando aqui a gente nesse podcast continue depois essas conversas com a gente nas redes sociais. Muito obrigada. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso papo de hoje com a Suzy Claverrice, HRO Latam da Total Pass. E acho que depois dessa conversa fica uma mensagem muito importante, né? Não existe mais espaço para tratar cultura, benefícios, liderança e resultados como frentes separadas. O desafio agora é orquestrar tudo isso com coerência, consistência e intencionalidade. Eu acho que a Suzy trouxe uma palavra e não é tão usual no nosso dia a dia, mas fazer as coisas com intenção, acho que faz toda a diferença de fato. Para você que nos acompanhou, fica aqui o convite para você assinar o feed do nosso podcast. A gente está no Spotify, no Apple Podcasts ou no YouTube. Assina, se inscreve no nosso canal, porque sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do aplicativo. Continue acompanhando tudo sobre o Top of Mind de RH nas redes sociais e o OnTop também, todo o ecossistema do Top, porque nas nossas redes e no portal RH para você encontra tudo o que você precisa saber sobre o Top, primeira, segunda fase, a grande festa de premiação, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo episódio e até mais.